Olá, bem-vindos ao Xvideos, uma plataforma de conhecimento sobre áreas classificadas que eu compartilho com vocês aqui no YouTube, no meu canal. Esse é a segunda parte dos conceitos básicos que eu estou colocando aqui para vocês. Aqui nós vamos falar sobre ponto de fulgor e classes de temperatura. Eu já tenho o primeiro vídeo onde eu falo a diferença entre atmosferas explosivas e áreas classificadas. Se você ainda não assistiu, dá tempo. Volta aqui no meu canal e pega ele nessa minha playlist sobre áreas X. Tá? Uma coisa, antes de começarmos o conteúdo, que eu queria pedir para vocês é dar um like nesse vídeo, compartilha ele com seus conhecidos aí para ajudar a disseminar o conhecimento aí sobre áreas classificadas, que é muito importante. Tá? E se você tiver alguma sugestão, alguma opinião que você queira colocar, fique à vontade para colocar nos comentários. Valeu? Vamos começar o vídeo então. Bom, para começar aqui, o ponto de fulgor então, dado pela NBR-EC 679-10-1, ela é a menor temperatura na qual, sob condições normalizadas, um líquido libera vapor em quantidade suficiente para ser capaz de formar uma mistura inflamável ar-vapor. Tá? Eu exemplifiquei tudo isso, tá, com esses três pontos de temperatura crítica. Tá? Então, o ponto de fulgor é a menor temperatura, né, como estava descrito, que o líquido inflamável começa a desprender um gás, um vapor. Tá? E com esse gás, esse vapor, quando ele entra em ignição, ele causa a chama, porém, o vapor não está presente em quantidade suficiente para se manter. Tá? Então, esse é o primeiro estágio, o ponto de fulgor. Você vai ver ali um flash, né? Por isso que em inglês é chamado de flash point. Você vai ver um flash ali da chama, mas ela vai acender e vai apagar em seguida. O próximo ponto é o ponto de combustão. Aqui sim, esse mesmo vapor é exalado, né? O gás é exalado, porém, agora, se você causar a ignição desse vapor, sim, ele vai conseguir se manter. Então aqui a gente vai ver a chama acender e se manter por si só, sem precisar ficar reacendendo com uma fonte de ignição. Tá? Então esse é o segundo nível, o segundo ponto de temperatura crítica. Né? E por último nós temos o ponto de ignição, o ponto de alta ignição, onde após a liberação do vapor, você não precisa de nenhuma fonte, por exemplo, uma faísca para gerar a ignição. Né? Aqui na alta ignição, com uma temperatura elevada no ambiente, a chama ela se autoinflama. Tá? Na hora que ela libera o gás, ela já se autoinflama. Tá? Nesse quadro, aqui à direita, eu coloquei alguns exemplos, né, de temperatura, de ponto de fulgor e alta ignição. Tá? A temperatura de combustão normalmente é um pouquinho mais alta que o ponto de fulgor. Só para ter uma ideia aí dos níveis. Então, quando a gente fala de gasolina, por exemplo, a menos 46 graus Celsius, ela já é capaz de liberar então uma pequena quantidade de vapor. Tá? Ou seja, numa temperatura ambiente, principalmente falando no Brasil, que a gente encontra aí 20, 30 graus Celsius, em alguns lugares 40, o vapor de gasolina é presente em qualquer ambiente que tiver ali o elemento, o líquido inflamável. Né? Um outro líquido aqui bastante comum, o etanol, né? Ele tem a temperatura, o ponto de fulgor um pouco mais alto, 13 graus. Tá? Então pode ser que numa estação de inverno, principalmente mais ao sul do Brasil, né, um dia bem frio, ele não vai exalar o vapor, o gás. Tá? Então, digamos que você estaria numa condição segura. Porém, obviamente, 13 graus, qualquer momento durante o dia você pode atingir isso. Tá? Então, o ponto de fulgor aqui é facilmente atingido por várias substâncias. Né? A querosene aqui, no meu exemplo, é o mais alto, né? Mais 72 graus Celsius. Então, para chegar numa temperatura dessa, somente forçando essa temperatura, né, com uma fonte de calor externa. Tá? Então, vamos ver um exemplo agora do ponto de fulgor e do ponto de combustão acontecendo. Nesse vídeo é muito legal porque ele mostra, através desse maçarico, a querosene sintética, exatamente o ponto de fulgor e o ponto de combustão acontecendo. Tá? Então, eu vou dar um play aqui nesse vídeo. A pessoa ela enche a lata, né, com a querosene sintética e ele tem esse termômetro aqui, com o qual ele vai acompanhar a temperatura. Então a temperatura inicial está a 20 graus. Com 20 graus ele passa ali, ó, uma chama, que seria a fonte de ignição, tá?
e não acontece nada. A 20 graus nada acontece. Agora ele vai começar a esquentar esse líquido, aquecendo a lata. Atingindo aí 35 graus, ó, a gente já vê a faísca, né? Então, quando ele passa a chama, inflama. Inflama, mas apaga. Esse é o ponto de fulgor. Esquentando até 40 graus Celsius, já acontece algo diferente. Na hora que ele passa o maçarico, a chama se mantém. Tá? Então, esse é o ponto de combustão. Tá? Aqui fica muito bem ilustrado que no ponto de combustão, a chama se mantém acesa, independente de uma fonte de ignição. Tá? No ponto de fulgor, não. Ela precisa sempre de uma fonte de ignição para acender a chama. Legal? Bom, para concluir aqui, né, então a gente entendeu o que é o ponto de fulgor, né, o ponto de combustão e autoignição. Agora, baseado nesses dados, a gente vai para a classe de temperatura, que é a primeira das marcações aí que a gente vai ver da marcação em X, né, que a gente vai entender um pouco mais à frente nos outros vídeos, né, mas aqui a classe de temperatura é dada como menor temperatura, que é a mistura de substância inflamável entra em combustão sem uma fonte de ignição externa. É aquele ponto de autoignição que eu comentei. Então, para entender isso, a gente coloca aí, né, de acordo com a norma, a classificação T1 até T6, então T1, T2, T6, T4, T6. Cada uma dessas siglas dá um ponto de temperatura, tá? A temperatura mínima de ignição. Então, T1 eu tenho 450 graus, menos crítico, né? E T6, mais crítico, 85 graus. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se eu classifico minha área, né? Digamos que minha área ali, ela possui acetona, né? Então, a acetona, ela possui um ponto de autoignição de 465 graus Celsius. 465 graus Celsius se encaixa em T1. Tá? Então, na hora que eu for analisar minha área lá, minha área potencialmente explosiva, eu estou fazendo um estudo da área, tornando ela uma área classificada, eu determinei que, por existir acetona, e a acetona tem um 465 graus Celsius de ponto de autoignição, eu coloco ela como classificação T1, tá? Que é o que? 450 graus Celsius de limite. Ou seja, se minha área é classificada como T1, significa que, em hipótese alguma, eu posso instalar um equipamento ali que possa exceder os 450 graus. Tá? Ou, de outro ponto de vista, eu posso dizer que a minha área classificada ela possui substâncias a qual, a partir de 450 graus Celsius, eu posso causar a autoignição. Tá? Então, isso aqui é muito relevante na hora de eu especificar um produto que vai ser instalado lá, um equipamento elétrico, né? Outro exemplo legal aqui eu posso pegar é o nitrato de etilo, né? Então 90 graus Celsius, tá? Uma temperatura bem mais baixa. Então digamos que eu tenho nitrato de etilo no meu ambiente, fiz o estudo da área classificada, nitrato de etilo se encaixa aqui 90 graus de autoignição, ele se encaixa aqui como T6, tá? T5 é 100 graus, né? Então não se encaixa, temperatura superior. T6, 85 graus. Tá? Então, 85 graus de temperatura mínima se encaixa aqui com 90. Por isso que eu comentei, T6 é mais crítico. Tá? Por quê? Porque com uma temperatura menor eu consigo causar ignição na minha área. Então, T6 é o ponto mais crítico, T1 é o menos crítico. Isso tudo para gases. Ok? Quando a gente fala de poeira, digamos que é um pouco mais simples. Tá? Por quê? Porque a norma, né, na hora de fazer a marcação, ela coloca simplesmente um T e a temperatura dada em graus Celsius na frente. Tá? Então não preciso interpretar um código, né, como esse cara aqui, T1 a T6. Aqui o T já me dá a temperatura em graus Celsius direto. Só fica aqui um detalhe, né, para se depois da letra T eu tiver aqui em baixo relevo uma indicação numérica, essa indicação se refere em milímetros, né, a espessura da camada de poeira. Então aqui, nesse exemplo, né, se eu tiver uma camada de poeira de 50 milímetros, ela gera uma autoignição em 135 graus Celsius. Legal? Aqui alguns exemplos, né, que eu achei legal colocar. Por exemplo, o açúcar em pó, ele entra em autoignição em 400 graus Celsius. O arroz, 450 graus Celsius. Fibra de papel, 570. PVC, 700. Trigo, 570. A priori pode parecer temperaturas muito elevadas e a gente nunca vai chegar nessa temperatura. Mas se a gente imaginar aí
um processo onde eu tenho uma esteira e existe uma frição ali entre partes mecânicas, por exemplo, eu posso causar pela frição uma temperatura elevada ali na parte mecânica, nas carcaças, né? Ou mesmo um equipamento, por exemplo, um motor, a carcaça de um motor que não seja adequado, a carcaça pode subir até altas temperaturas, ou componentes eletrônicos. Enfim, é preciso tomar cuidado sempre quando houver a possibilidade de ter uma atmosfera explosiva. Legal? Pessoal, espero que tenha ficado claro o que é ponto de fulgor e a classe de temperatura. Obrigado por assistir esse vídeo. Peço novamente que deixem o seu like, coloquem aí um comentário, caso não tenha entendido ou tenha algum ponto a ser colocado. Tá? E compartilhe essa informação com seus conhecidos para a gente disseminar o conhecimento de áreas classificadas para todos. Legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.